Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos, uma grande alegria receber todos aqui e os que nos acompanham pela internet para mais um estudo, né? Estudo dessa noite, nossa amiga Raquel vai trazer para nós o progresso moral e o progresso material, uma diferença, um estudozinho de diferença para a gente refletir sobre o assunto. Antes de fazer a prece, antes de iniciar, eu não poderia deixar de falar do nosso encontro espírita de Pouso Alegre, né? Está aí às portas, já é sábado, dia 11 agora. Volto a repetir, quem não fez a inscrição está perdendo, olha a chance. Essa história de que os últimos serão os primeiros, tem ressalva, viu, gente? Não deixa para a última hora, não. Vai que a internet não ajuda, vai que já esgotou, e aí depois o pessoal vai ficar chorando leite derramado, como diz o pessoal. Tá bom? As inscrições são pelo site da Simpla. Quem não tiver alguma dificuldade, pode entrar nas redes sociais do centro, que tem o link para lá. Tá? Acho que acredito das outras casas também, né? Todas as casas espíritas de Pouso Alegre têm o link redirecionando para a inscrição. Porque não é um evento da nossa casa, é um evento da comunidade espírita de Pouso Alegre. Feito com muito carinho, com muita dedicação, para oferecer ao público, né? A todos. Contamos com vocês lá, gente. Então agora vamos nos preparar, vamos serenar nosso coração, elevar nosso pensamento ao Pai, vamos deixar nossas preocupações momentaneamente de lado e nos preparar para o banquete espiritual que vamos compartilhar. Agradecemos, ó Deus, Pai Criador, pelo dom da vida, pela oportunidade de reencarnação, pelo esse corpo que nos acolhe e nos serve de veículo para o nosso crescimento. Mestre Jesus, agradecemos igualmente pelos seus ensinamentos, pela sua lição de amor pelo próximo, amor próprio e aos irmãos de caminhada, e amor ao Pai. E por fim, agradecemos aos espíritos amigos, benfeitores dessa casa, nossos mentores que nos acompanham e que fazem de tudo para nos auxiliar nossa caminhada rumo ao crescimento e ao bem. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Primeiro, a gente vai passar um videozinho para a gente começar a conversar sobre o assunto. Pode passar, Dê. Resumo do Livro dos Espíritos. O progresso é uma lei natural que impulsiona toda a criação em direção à perfeição. No vídeo de hoje, no canal Fragmentos Espíritas, vamos explorar o capítulo 8 da parte 3 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec nos ensina sobre a lei do progresso e como ela é fundamental para a nossa evolução espiritual e moral. A lei do progresso é uma das leis naturais que governam a evolução dos espíritos e do universo. Allan Kardec explica que todos os seres, sem exceção, estão destinados ao progresso. Essa lei garante que estamos em constante desenvolvimento, aprendendo com nossas experiências para nos aproximarmos da perfeição. O progresso ocorre em duas frentes, moral e intelectual. O progresso intelectual nos permite compreender o mundo ao nosso redor, enquanto o progresso moral nos ensina a viver em harmonia com as leis divinas. Juntos, eles são responsáveis por nosso crescimento espiritual. A humanidade está em constante evolução. Desde os primórdios até os dias atuais, passamos por diversas transformações, tanto sociais quanto tecnológicas, que nos levaram a avanços significativos. Porém, mais importante que o progresso material é o progresso moral, que nos aproxima de Deus. Apesar de a lei do progresso ser uma força inevitável, o egoísmo e o orgulho podem retardar o crescimento moral da humanidade. Esses obstáculos são superados quando trabalhamos juntos, praticando a caridade e promovendo o bem-estar coletivo. O progresso não é apenas individual, mas também coletivo. À medida que cada indivíduo evolui, a sociedade também se transforma.
O progresso coletivo é a soma dos esforços de cada espírito para promover o bem e a justiça no mundo. A lei do progresso é o caminho para a perfeição espiritual. Ao evoluirmos moral e intelectualmente, nos aproximamos de Deus e contribuímos para o crescimento da humanidade. O progresso é inevitável e cabe a cada um de nós fazer parte desse processo de transformação. Se você deseja continuar explorando os ensinamentos de Allan Kardec, inscreva-se no canal Fragmentos Espíritas e ative o sininho para mais vídeos. Até a próxima. Dito isso, a gente já pode até ir embora, né? Já está explicado. Mas vamos esmiuçar aqui um pouquinho. Falando sobre as leis, né, as leis morais, que está lá no Livro dos Espíritos, no terceiro livro, capítulo 8, né? Está lá, dentro das leis morais, a lei do progresso. Então, hoje nós vamos falar do progresso material e do progresso moral, que tem muita diferença entre um e outro. Então, vamos entender um pouquinho. A gente não tem dúvida, ou pelo menos não deveria ter dúvida sobre o quanto nós já progredimos, né? Desde lá dos primórdios, de quando a gente morava nas cavernas, até hoje, né? Com tudo que a gente tem de evolução, de progresso no quesito material, né? Material e intelectual. Se a gente for observar lá no tempo de Jesus, né? Quem leu o livro há 2000 anos vai lembrar que era natural, normal, e era um divertimento para nós que estávamos lá na época, que na hora, um pouquinho antes do jantar, ou do almoço, ou dali de alguma festividade, antes da refeição, o que era feito? Os gladiadores, eles iam, né, para o salão da refeição, e ali eles lutavam, né, se degladiavam, até um matar o outro, ali na frente dos convidados, né? E aí todo mundo ali vibrava, né, com aquele que ganhou e o outro morto ali no chão. Então aquilo ali era natural para eles na época. E ali eles, depois de terminado, arrastavam o corpo para lá para onde tinha que levar e ficava ali aquela poça de sangue no chão. E ali eles almoçavam, jantavam normalmente, como se nada tivesse acontecido ali, né? E havia acontecido um assassinato, né? Que para a gente hoje, a gente jamais conseguiria conceber algo tão bizarro, né? A gente vê um assassinato depois de jantar, né? Então, já evoluímos bastante, né? Nesse quesito. Outro exemplo, na época do cristianismo primitivo, né? Os apóstolos de Jesus, até mesmo Jesus, mas o que mais realizou esse trabalho foi Paulo de Tarso, né? Que caminhava quilômetros e quilômetros para divulgar o evangelho, né? Ele ia de uma cidade a outra, de uma região a outra, ele ia a pé, né? E andava ali por dias para poder divulgar o evangelho de Jesus. E hoje, olha como nós progredimos, né? Hoje a gente vem para a casa espírita ouvir o evangelho de carro, de moto, ou às vezes vem a pé, porque mora pertinho, se mora um pouquinho mais longe, vem de Uber, né, Solange? Então, hoje, olha quanta comodidade que a gente tem devido ao nosso progresso material e intelectual. Então, a gente poderia ficar aqui mencionando vários e vários. Agora, por esses dias, 5 pessoas, né, foram para a Lua novamente, né, após 50 anos da última experiência, né, de seres humanos na Lua. Agora estamos lá novamente, né, com a missão Artemis, né, que vai voltar já daqui a alguns dias. Tamanho é a tecnologia, né, porque antigamente, da primeira vez, demorou-se muito tempo para chegar lá e muito tempo para voltar, né? Essa vai ser assim, um bate-volta assim, rapidinho. E eles vão analisar ali lugares que da outra vez não foi analisado. Por quê? Porque a tecnologia daquela época é diferente da de hoje. Então, hoje será possível observar muito mais do que se observou há 50 anos atrás. Então, se a gente for observar tudo isso, olha o quanto a gente progrediu, né? E é uma lei, é natural, a gente tem que progredir realmente na parte material, né? Então, hoje a gente vive uma época assim, de muito avanço na tecnologia, na medicina, na comunicação.
Mas surge-nos, e a gente tem que fazer essa pergunta para a gente mesmo, estamos evoluindo como seres humanos na mesma proporção? Quero que vocês me respondam. O que vocês acham? Estamos evoluindo na mesma proporção, moralmente e materialmente, intelectualmente? Não? Qual está na frente? A material, infelizmente, a material está na frente. Mas vamos entender por quê. A doutrina espírita nos convida a refletir. O verdadeiro progresso não é apenas o que melhora a vida externa, mas é que transforma o ser interior. Então, vamos lá. O que é progresso material? Segundo Allan Kardec, né, que trouxe para a gente aí as respostas dos espíritos, né, ele diz, progresso material está ligado ao avanço da inteligência, desenvolvimento científico e tecnológico, melhoria das condições de vida. E aí eu pergunto para vocês, quais são esse desenvolvimento tecnológico, científico que a gente tem hoje? Assim, de mais moderno. A inteligência artificial, a IA. Vocês usam IA aqui, gente? Quem usa? Pouca gente usa. Olha, gente, o negócio é espetacular. É impressionante. Então, nós temos de avanço a internet, a inteligência artificial, tratamentos médicos muito modernos, né? Já se faz cirurgia robótica, o médico não põe a mão no paciente. Ele vai com os dedinhos assim e vai fazendo a cirurgia, porque o robô é que vai tocando e fazendo o que tem que ser feito dentro do corpo do paciente. Ou seja, a invasão é mínima no corpo da pessoa, né? O que diminui bem a contaminação. A comunicação, né? Videochamada, por exemplo, tem um médico que está lá no Japão, ele consegue auxiliar um médico que está aqui no Brasil a fazer uma cirurgia, porque eles fazem uma conferência online, o que está lá distante está quase vendo ali, né, o que está sendo feito, e vai, faz assim. Então, assim, está muito avançada a medicina. Infelizmente, ainda não tem no SUS, né, gente? Mas um dia a gente chega lá. Então, toda essa tecnologia, esse avanço material e intelectual, nos trouxe conforto e praticidade para o nosso dia a dia, né? Que realmente importante, é necessário, né? Que esse progresso venha, né? Outra coisa que está aí e que fez assim uma revolução, né? Principalmente com o nosso dinheiro, né? Ninguém vê dinheiro mais, né? Você vai procurar um troco, você não acha, porque o Pix tomou conta do Brasil, né? Hoje não tem quem não tenha Pix, é muito raro quem ainda não tem o Pix. A automatização, tudo é automático. Você passa aqui e acende a luz. Você bate palma, liga a televisão. E a Alexa? A Alexa faz tudo, né? Responde tudo, toca uma música, que oração, qual que é a previsão do tempo. Tudo isso por comando de voz. Então, olha o quanto nós estamos adiantado materialmente e intelectualmente. E o progresso moral? Agora, quero que vocês me respondam. O que é progresso moral? Quem responder vai ganhar 5 bônus horas. Ninguém quer arriscar? Está relacionado ao desenvolvimento espiritual, à evolução dos sentimentos e valores. Então, é necessário que a gente progrida também espiritualmente, né? Entre os valores que a gente tem, dos sentimentos, né? E quais são as características desse progresso moral? E Allan Kardec nos colocou aqui, ó, as características do progresso moral. Amor ao próximo, né? O cuidado com a família, o respeito às diferenças, né? Quando a gente passar a respeitar as diferenças enquanto seres humanos imperfeitos que somos, e todos no mesmo barco, porque estamos reencarnados no planeta Terra, então somos todos nivelados igualmente, não tem ninguém melhor que ninguém. Então, quando a gente passar a respeitar essas diferenças, né, de opinião, de gosto, né, a gente vai aí desenvolvendo o nosso progresso moral. Desenvolver também a humildade,
reconhecer que a gente erra, né? Reconhecer que é imperfeito, né? Porque todos somos imperfeitos, né? E assim, a gente reconhecer que erra já é um grande passo. Porque, infelizmente, muitos de nós ainda têm a dizer, eu não errei, eu estou certo. Né? Fica aquela disputa de quem está certo. Então, desenvolver a humildade. Praticar o perdão, também uma característica de um progresso moral. Aquele que perdoa, ele já está um passinho à frente de nós que não perdoamos. Né? Perdoar aquele que nos ofende, aquele que nos faz mal. Perdoar aos pais, né? Tem muita gente que guarda muito ressentimento de pai e mãe, lá da infância, lá de quando era pequeno, e guarda aquela mágoa e não consegue perdoar os pais. É necessário perdoar. Perdoar os inimigos, como Jesus nos ensinou. Então, desenvolver o perdão. Desenvolver também e praticar a caridade. A caridade em todos os seus sentidos, não somente no sentido material, né? Porque no material, acredito que seja mais fácil da gente fazer. A gente vai lá dar uma cesta básica e está, como se diz, está resolvido o problema. Já fiz a minha parte, já fiz a caridade do dia. Mas não é só isso que é caridade, né? É você ouvir aquele que está numa dificuldade, passando por um problema e precisando conversar. A caridade do aconselhamento dentro do Evangelho de Jesus, né, que é o que a gente faz aqui no atendimento fraterno. A palavra amiga, levantar aqueles que estão caídos, né? Colocar na pessoa o ânimo, nunca colocar a pessoa para baixo. Né? A pessoa já está caída, você vai lá e acaba de empurrar. Não, você tem que sempre falar uma palavra de otimismo, uma palavra de bom ânimo, e isso também é caridade. Ouvir também é caridade. Orar por aqueles que estão à nossa volta, que estão precisando. Porque às vezes a gente não consegue falar nada, mas a gente consegue fazer uma oração. Isso também é caridade. E dito tudo isso aqui, a gente aqui analisando o que é progresso moral, o que é progresso material, vou perguntar de novo para vocês, hein? A diferença essencial entre o progresso moral e o material, a gente precisa saber qual que é a diferença entre um e outro. No vídeo falou, quem prestou atenção aí? Qual que é a diferença? Vamos ver. Vamos? Oi, gente. O progresso material, ele desenvolve o mundo exterior, para fora, tudo que está aqui fora. Né? Tudo que a gente usa, que a gente apalpa, tudo que a gente tem de progresso intelectual, né, na inteligência, nas construções, tudo isso é desenvolvido pelo material. E o progresso moral, ele desenvolve o interior, o nosso mundo interno. Né? Por isso que é necessário que as duas coisas caminhem juntas. E, geralmente, elas caminham separadas. Né? O progresso material está muito à frente por causa disso, porque é muito mais fácil você transformar o que está fora do que transformar o que está dentro. Vocês não concordam? Apesar que o que está dentro de mim é só eu. Olha para você ver. E lá fora é uma multidão de coisas, e a gente dá muito mais conta do externo do que do interno, porque a gente não para observar, né, como que está o meu mundo interno. Está lá no Livro dos Espíritos, o progresso intelectual e material pode caminhar sem o moral, mas é o moral que garante o verdadeiro equilíbrio da humanidade. Então, dito isso, precisamos nos esforçar para desenvolver o lado moral de nossa existência para que haja equilíbrio. Então, aqui, no Livro dos Espíritos, nos orienta que a gente desenvolva as duas coisas simultaneamente, não deixando uma para trás, né? Porque só assim a gente vai encontrar o equilíbrio, né? Porque o progresso moral é o que nos aproxima de Deus, é o que nos aproxima do que verdadeiramente somos, que é o que vamos levar quando a gente desencarnar. Porque a gente não vai levar nada disso que está aqui no externo, né? A gente não vai levar a Alexa, a gente não vai levar o nosso carro moderno, vai ficar tudo aí. Então, a gente vai levar somente o nosso progresso moral. Mais uma perguntinha. Qual é o risco, então, desse desequilíbrio entre o moral e o material? Vamos pensar, gente. Qual é o risco?
que a gente tem visto muito hoje em dia? Quem falou? Isso mesmo, Giovana, o mau uso de todo esse progresso material que a gente tem, de toda a tecnologia, né? Aí a gente vai lá ver. É fake news, guerras tecnológicas, né? O aumento da violência, o individualismo, né? E tudo isso gera sofrimento, afastamento. Hoje em dia, a maioria das famílias, uma família de 5, 6 pessoas lá entre mãe, pai e filhos, às vezes passa o dia inteiro sem se falar. Porque se está em casa, está cada um num quarto, cada um no seu computador ou no seu celular, e ninguém nem se vê, nem se fala, nem sabe que jeito que está a cara do outro naquele dia, porque realmente não se vê. E isso está cada vez acontecendo mais. Então, isso é a tecnologia, o progresso tecnológico sendo usado para o mal. Porque a gente consegue usar a inteligência para muitas coisas para a gente fazer o bem, né? Quanto bem a gente não conseguiria fazer se a gente colocasse o mesmo empenho que a gente coloca para fazer o mal, se a gente colocasse para fazer o bem, a gente estaria muito mais adiantado no aspecto moral. Vocês não concordam? E aí vem o Livro dos Espíritos e nos fala sobre o progresso. Questão 785. Essa aqui. Tem vários marcadores aqui. Aqui. Como a gente está estudando aqui o capítulo 8, né, que é a Lei do Progresso, aí vem várias perguntas. Quem está acostumado a estudar o Livro dos Espíritos vai entender que a gente vai uma aqui, uma lá, volta aqui, para responder, para a gente poder fechar aqui. Ó. Questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? O vídeo falou também. Ninguém viu. Aí os espíritos respondem. São o orgulho e o egoísmo. Aí ele deixa bem claro, quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Independente se você é egoísta ou não, se você tem orgulho ou não, o material sempre avança. Já o moral, ele fica entravado por causa do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Olha só, né, como os espíritos são claros assim e diretos. Tem uma questão aqui que vocês vão até dar risada. Questão 778. 778. O homem pode retrogradar para o estado natural? Estado natural é o estado primitivo, tá, gente? Lá quando a gente começou lá nas cavernas. O homem pode retrogradar para o estado natural? Vocês sabem a resposta. É possível que a gente retrograde, volte atrás no progresso? Não, perfeitamente. E aqui os espíritos respondem, não, o homem deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado de infância. Se ele progride, é que Deus assim o quer. Pensar que ele pode retrogradar para a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Então, é uma lei. Então, a gente não consegue voltar, né, ao ser que a gente era antes. A gente pode estacionar. A gente pode, a partir de agora, dizer, não, eu não quero mais evoluir, não quero mais progredir. E realmente ficar estacionado. É possível. É muito triste, mas é possível. Questão 780. Aí a pergunta que eu fiz para vocês no começo. Ó, o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Aí ele responde, né? Não, né? Não segue. Aí ele responde, é a sua consequência, mas não segue sempre e imediatamente. Então, um é consequência do outro, mas não caminham juntos, por causa de nós mesmos. Aí, vou ler a próxima aqui. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? E aí eles respondem, dando a compreensão do bem e do mal. Pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Ou seja, quanto mais eu sei, mais responsável eu sou.
Então, quando a gente sabe muito, a gente tem que dar conta daquilo que a gente sabe, né, gente? O povo fala que é melhor não saber nada, né? Viver na ignorância, mas o espírita sabe. E aqui, ó, ele fala, né, é a sua consequência, mas não segue sempre de imediato. Aí ele fala, vede questão 192. Aí eu fui lá na 192. E agora? O homem pode assegurar-se nesta vida uma existência futura menos cheia de amargura? O que vocês acham? Pode, né? É um trabalho individual de cada um. Então, aqui ele pergunta, ó, pode, nessa existência, né, preparar uma próxima existência menos cheia de amargura? Ele ainda fala menos cheia, ele não fala isenta, porque isenta no nosso planeta não existe. Teremos amarguras, mas um pouquinho menos, ser um pouquinho mais leve, um pouquinho mais, né? Não tão difícil. E aí, olha a resposta. Sim, sem dúvida. Pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Aí podia parar por aí, né, gente? Mas ele continuou. Somente o desleixado fica sempre no mesmo lugar. Olha que palavra. Aí você leva um tapa na cara desse, né? Assim, gente, eu estou muito desleixada, eu estou parada no mesmo lugar. Então, os espíritos dizem que sim, a gente pode preparar nessa existência uma próxima existência mais tranquila, gente. Depende somente do nosso trabalho, do trabalho no bem, desenvolvendo o nosso progresso moral, né? Não fique pensando somente no intelectual e no material, mas desenvolver o moral, que é importantíssimo, né? Mas aí a gente vive agora, nesse momento, um paradoxo muito grande, né? Que a gente nunca teve tanto avanço tecnológico e material como no momento, né? Mas acho que todo mundo aqui já observou o quanto nós, nessa época, nós estamos vivendo os transtornos mentais, os transtornos psicológicos, né? Então, com tanta tecnologia, a gente tem que parar e pensar por que ainda tem tanta gente com ansiedade, com depressão, em solidão, dentro do egoísmo, dentro do desrespeito, né? Por que a gente não consegue usar toda essa tecnologia para a gente melhorar nesses quesitos, né, as nossas questões mentais, né? Porque tudo aqui está dentro daquilo que a gente tem dito até aqui, né? A gente tem que buscar se melhorar, né? Talvez estejamos mesmo só conectados com o mundo inteiro. A gente está realmente conectado, né? Mas a gente está desconectado de nós mesmos. A gente está esquecendo da gente. A gente vai deixando a gente para trás. A gente não pensa nas nossas dores, nas nossas dificuldades. Vivemos na era de que tudo a gente tem que estar produzindo. Já falei isso aqui várias vezes. Mas isso é muito cobrado na sociedade de hoje. Os jovens de hoje, a escola, hoje em dia, principalmente as particulares, né, elas fazem com que o adolescente estude até a exaustão, porque eles têm que ser o primeiro no vestibular, têm que ser o primeiro no Enem, eles têm que ser o primeiro em tudo. E aí vai esquecendo o moral e focando somente no material. Porque você tem uma profissão que te dá dinheiro, que te dá status, né? É muito melhor do que você ser moralmente melhor. Por que o progresso moral... Aqui eu pergunto. Por que será, então, que a gente está vivendo esse paradoxo, né, de progresso moral e progresso intelectual, né? Porque o progresso moral exige um trabalho árduo. Agora eu quero que vocês me respondam. Que só a gente pode fazer. É um trabalho individual e intransferível. Quem sabe que trabalho que é esse? Exatamente. A reforma íntima. A gente precisa, a partir do momento que a gente se dispõe a se tornar uma pessoa melhor e desenvolver a moral, a gente precisa fazer a nossa reforma íntima. E o Espiritismo fala sempre, bate na mesma tecla, reforma íntima. E para a gente alcançar essa reforma íntima, como que a gente pode fazer isso? Alguém me diz? Como que a gente realiza a reforma íntima? Quem falou? Isso mesmo, com autoconhecimento.
E aí, é claro que Allan Kardec perguntou isso para os espíritos, né? Está lá na questão 919, que todo mundo conhece também. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Aí ele respondeu: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Né? Que, inclusive, é o tema do encontro espírita, né? De sábado, conhece-te a ti mesmo. Uma viagem para dentro de você. E aí, não satisfeito, né, que foi uma resposta muito curta, Allan Kardec queria uma solução. Né? Como assim conhece-te a ti mesmo? Como é que eu vou fazer isso? Aí ele pergunta, compreendemos toda a sabedoria desta máxima, porque essa máxima, conhece a ti mesmo, é de Sócrates, né? Muito tempo atrás. Então, quando a codificação chegou, já haviam estudiosos que haviam estudado essa máxima, né, do conhece-te a ti mesmo. Mas ele falou assim, mas isso aí eu já sei, eu quero saber que jeito que eu faço isso, qual o meio de chegar a isso, ele perguntou. Aí, Santo Agostinho respondeu. Ele falou da própria vida dele. Isso vocês também já conhecem. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembra todas as ações do dia e se pergunta o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus, o seu anjo guardião, que o esclareça, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizeste e fito agiste em determinadas circunstâncias. Se fizeste alguma coisa que censuras nos outros, se praticastes uma ação que não ousarias confessar, perguntai ainda isto. Então, aqui está a receitinha de bolo, né? Santo Agostinho nos deixou a receitinha de bolo. Todo dia, no final do dia, a gente repassar tudo que a gente fez durante aquele dia, se a gente deu uma palavra, uma resposta mais áspera, se a gente foi deseducado, se a gente maltratou um animalzinho, se a gente maltratou a pessoa que está pedindo na rua. E aí a gente pensar, será que eu fiz com ele o que gostariam que fizesse comigo? E aí a sua própria consciência te responderá. E aí, se eu não fiz o que deveria, aí no dia seguinte a gente tem que se comprometer a fazer diferente. Também não adianta a gente perceber que errou e não mudar depois, não fazer diferente. Que aí não adianta nada, né? E aqui tem mais um trechinho. É grande, depois vocês leiam em casa, tá, gente? Estou lendo só trecho. Deus não usa de duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam dos outros. Lê de novo. Deus não usa de duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam os outros. Ou seja, sempre tem aquele que vem falar para a gente, nossa, você está tão mal educada, nossa, está tão mal-humorada. Aí eu lembro que meu marido falava assim, se 2, 3 pessoas te falam a mesma coisa, pare e pensa. Porque se é uma pessoa só, sai implicância. Mas se 2 ou mais falam, é para a gente parar e pensar, nossa, será que eu estou realmente muito mal-humorada, muito irritada, muito grosseira? É para a gente parar e pensar, porque aquele que nos fala, né, das nossas imperfeições está nos fazendo um favor. A gente fica chateado, né? Poxa, essa pessoa só fala das minhas imperfeições, mas está te fazendo um favor, porque muitas vezes a gente não percebe que foi mal educado na resposta, né? A gente para e diz, nossa, não devia ter falado isso. Mas eu falei, ele merecia eu escutar, falei mesmo. Será que se fosse o contrário, o que eu sentiria, né? Então, aqui ele fala, observa o que as pessoas te falam. Que na maioria das vezes a gente precisa realmente parar e pensar no que as pessoas estão nos dizendo sobre nós. Né? Tá lá. Conselhos de Santo Agostinho, tá, gente? Questão 919. Depois leiam, porque ele é bem grandinho. E caminhando para o nosso final, a gente falando de reforma íntima, né?
reforma íntima? Dá a impressão que a gente, nossa, está tudo errado, né? Eu tenho que reformar tudo, está tudo errado dentro de mim. Aí eu peguei um textinho aqui do Momento Espírita na internet que fala exatamente sobre isso, comparando com uma casa. Então vou ler para ficar mais bem explicadinho. Reforma íntima. É bem possível que tenhamos ouvido mais de uma vez a palavra reforma íntima. O espírita ouve isso todo dia, toda hora. Quase sempre o termo nos desperta a ideia de que tudo em nós está errado e necessita ser reformulado. A gente faz, nossa, não presta para nada, não tem nada de bom em mim. Ou de que somos portadores somente de coisas negativas, ruins, que devem ser modificadas. A reforma quer dizer retificação, mudança, mas também melhoria, aprimoramento, dar melhor forma a alguma coisa. Quando dizemos que faremos uma reforma em nossa casa, não significa que ela está ruim. Então, a gente resolve reformar a nossa casa, né? Principalmente a mulher, né? Quer arrumar aqui, quer mudar ali, quer mudar a cor, quer quebrar a parede. Então, a gente começa a fazer essa reforma em casa. A gente pode simplesmente querer, né, só mudar a cor da parede, né? Arrumar uma parede que está descascada, ou outra hora o telhado está pingando, a gente tem que arrumar aquele telhado que está pingando, né? Então, durante uma inspeção para a reforma, poderemos descobrir que precisamos substituir o assoalho, o cômodo, uma parede, um pedaço do teto. Quem sabe substituir algumas telhas. Com certeza, haveremos de encontrar na casa também, né, que nos dispomos a reformar, um cômodo que está bom, que não precisa ser reformado. Então, aquele cômodo ele vai ficar quietinho, porque ele ainda está bom, está legal. Ainda é um lugar aconchegante. Assim também é quando falamos em reforma íntima. Analisando as nossas disposições individuais, a nossa forma de ser, de pensar e de agir, vamos descobrir que temos defeitos, sim. Entretanto, também temos virtudes. Então, quando se fala de reforma íntima, né, a gente tem que fazer aquilo, ir para dentro, né, para analisar o que a gente tem de imperfeição, para poder fazer essa reforma nessas imperfeições que a gente identificou, mas também é importante a gente ver quais qualidades a gente já tem, porque, graças a Deus, já temos qualidades, né? Assim também é quando falamos de reforma íntima, analisando nossas disposições individuais, a nossa forma de ser, de pensar, de agir. Os defeitos são aqueles que devem nos esmerar, devemos nos esmerar para libertarmos, naturalmente, pouco a pouco. Exatamente como uma reforma de qualquer casa, quer seja por condições financeiras, quer por condições técnicas, não se faz de um dia para o outro. Então, na casa, às vezes a gente começa a reformar, aí o dinheiro acaba. Aí a gente para. Aí fica um tempo até ter dinheiro de novo. Aí a gente vai e começa de novo. Então, a reforma íntima também é assim. Não dá para a gente fazer tudo de uma vez. A gente não consegue. E se a gente, como se diz, fosse um espírito iluminado, a gente não conseguiria. Porque a gente tem que ir fazendo a correção pouco a pouco. Então, a gente identificou ali o ciúme, que teme em aparecer, a impaciência, que nos faz explodir por qualquer coisa, o egoísmo, falando mais alto. Como toda reforma tem que ver uma certa desarrumação, uma sujeira, né? Quando iniciamos a reforma íntima, às vezes, vamos nos sentir como se tudo estivesse muito mal. É como um lago, né? Quando você vê um lago tranquilo, calmo, ele está limpo. Ali por cima você vê que está limpo, né? A água está limpinha, mas se você for lá no fundo e remexer aquele fundo, vai sujar toda a água, né? Até que aquela água vai sendo filtrada e sendo limpa de novo. Mesma coisa a reforma íntima. A gente vai ter que dar uma chacoalhada para poder ver ali as impurezas, para depois ir arrumando as coisas nos seus devidos lugares. Um dia, com a reforma completa, tudo estará arrumado, bem disposto, no lugar correto. E, é claro, nossa alma enfeitada com as flores viçosas, os vasos delicados das virtudes conquistadas. Jesus, o Mestre, no intuito de nos incentivar à própria melhoria, ensinou que quem estivesse do lado de fora do campo, não retornasse para a cidade. A gente pensar nas passagens de Jesus, toda vez que ele curava alguém, o que ele falava? Vá e não peques mais, e não tornes a pecar, né? Ou seja, não volte aos mesmos vícios,
Não volte aos mesmos erros. Por exemplo, a gente pegar a mulher adúltera, né? O que ele falou para ela? Eu não te condeno, eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ou seja, ele não avalizou, não, se está certo em ter errado, não. Ele deixou bem claro que ela estava errada, que ela não devia errar mais, mas que ela estava perdoada. Então, é isso que a gente tem que fazer. Eu reconheci meu erro, agora eu vou trabalhar nele para não errar de novo. O convite é no sentido de que, vencidas as etapas, as pequenas deficiências abolidas, alguns erros, não nos permitamos cometê-los outra vez. Não nos permitamos retornar e cometer o mesmo equívoco, nem mesmo a desculpa. Só hoje, só agora. Igual quando a gente faz dieta, né? A gente está na dieta e fala assim, vou comer só esse chocolatinho aqui, não dá nada não. Aí já quebrou a dieta. Então, a gente não deve abrir exceções. Estou tentando corrigir uma imperfeição, eu sou uma pessoa muito ciumenta. Então, eu vou escolher. Eu sou ciumenta, eu sou egoísta, eu sou vaidosa. Então, eu vou escolher uma imperfeição. Então, eu vou trabalhar agora, nesse momento, ciúme. E vou trabalhar naquele problema, até eu resolver. Resolvi? Aí, eu vou pegar outro e vou tentar resolver o outro. Não dá para a gente resolver tudo de uma vez. Exatamente isso. É o que Joana de Ângeles nos ensina, né? A gente tem que ir para dentro. Por que eu sou ciumenta? Exatamente. A mesma coisa, inveja. Por que eu sou invejosa? Por que eu tenho inveja? Então, a gente tem que entender por que a gente tem aquelas imperfeições, né? E quem quiser também aprender um pouquinho mais sobre autoconhecimento, autodescobrimento, vem na sexta-feira, estudo da Joana de Ângeles, 7h30 da noite. Muito bom, tá? Para a gente poder começar a se compreender e fazer aí, então, nosso progresso moral, né, gente? Para a gente tentar caminhar aí, fazer com que caminhe juntos, né? Porque se na hora que a gente desencarnar, a gente vai levar só o moral. E aí? A gente só se preocupou com o material? E aí fica difícil, hein? Aí, como vocês sabem, o nosso encontro espírita fala sobre isso. Olha lá, conhece-te a ti mesmo, um convite à jornada interior com Jesus. Então, quem quiser aprender, serão 5 palestras, né, falando somente disso. Então, quem tiver aí com vontade de aprender um pouquinho mais de como fazer esse trabalho, de ir para dentro, vamos lá participar com a gente, né? Porque assim, Deus faz as coisas certinho, né? Porque caiu essa palestra justo antes do encontro, né? Aí tem um convite aqui para vocês também. O homem, ele foi até a Lua, mas ele tem uma dificuldade enorme de viajar para dentro de si mesmo. Jesus nos convida para esta jornada. Dia 11 de abril, teremos o nosso 3º encontro espírita de Pouso Alegre com o tema Conheça-te a ti mesmo. Garanta o seu ingresso clicando no link da bio. Você sabe por que a gente se perde nos problemas do dia a dia? É porque a gente esquece de olhar para dentro. No 3º encontro espírita, no dia 11 de abril, você está convidado por Jesus a se reencontrar. Participe. Olá, pessoal. Eu sou Andrei Moreira e com muita alegria eu informo que estarei no 3º encontro espírita de Pouso Alegre. Vai acontecer no dia 11 de abril, sábado. E eu farei uma palestra sobre as etapas da transformação interior. Das feridas infantis à cura interior. Vamos falar das vulnerabilidades internas, das feridas que nós desenvolvemos na relação com os nossos pais, com o núcleo familiar, que formata a nossa personalidade atual e que influencia tanto na nossa vida adulta. Leva aos ciclos de repetição nos relacionamentos, às projeções e conflitos relacionais, às lutas internas, aos sentimentos que nos atravessam com tanta frequência sem serem compreendidos. Vamos falar sobre o processo e a etapa de cuidado e acolhimento interior que leva ao alívio, à expansão, ao crescimento. Se você é da região, participe conosco. Te espero lá. Então, o convite está feito. Eu espero que todos nós que estamos aqui nos encontremos lá nesse dia, porque eu acho que o momento é esse, né? Porque como a gente já está bem lá na frente, né? No intelectual, no material, vamos buscar agora ir para dentro, conhecer, né, as nossas
questões internas. E aí, como o Andrei falou, ir curando nossas feridas, né? Nossas feridas da infância, nossas feridas de encarnações passadas. Vai ser muito legal. Então, vamos à nossa prece para a gente ir para o passe. Mestre Jesus, obrigada, Senhor, pela oportunidade desta noite de estarmos reunidos aqui mais uma vez em Teu nome. Buscando, Mestre Jesus, conhecermos um pouquinho dos Teus ensinamentos e compreendermos a importância de nos conhecermos, de conhecermos as nossas imperfeições, para que possamos ter certeza da necessidade de trabalharmos o nosso mundo interior, esquecendo um pouco do mundo externo, das coisas materiais que tanto nos envolvem, nos distrai. Permita-nos, Mestre Jesus, que tenhamos a força de vontade suficiente para essa jornada. Abençoa-nos, Mestre Jesus, nesta noite. Derrama sobre nós as Tuas bênçãos no momento do passe. Renova as nossas energias para que saiamos daqui melhores do que quando entramos. Obrigada, Mestre Jesus, a espiritualidade amiga. Estejam sempre conosco, que assim seja.